Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, hoje tivemos aí um dia animado, né? Começamos bem e finalizamos o dia bem, né? Não só aqui no Brasil, também as bolsas mundiais aí subiram, né? O dólar hoje caiu aqui no Brasil, né? As bolsas europeias e americanas subiram no dia de hoje, como mostramos, né, no nosso 10 minutos de economia mais cedo, né? Pela manhã. Então vamos lá, dar continuidade aqui ao nosso panorama, compartilhar aqui a tela com vocês para a gente trazer aqueles dados que a gente sempre traz aqui. Compartilhando? Show de bola, vamos lá. Ibovespa subiu cerca de 0,85%, cotada a 99.670 mil pontos, né? Então tentou brigar ali para tocar na região dos 100 mil pontos, tentar fechar acima ali. Não conseguiu, reagiu aí no final do dia, né? Mas enfim, que bom que testou, que bom que os mercados se animaram no dia de hoje. Aí, muita ação barata, tá, pessoal? Muita ação aí de valor barata aí nesse momento de Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos, né? Então a gente costuma falar que geralmente quando o mercado cai, né, quando o mercado realmente, quando a maioria das pessoas estão pessimistas, geralmente é o melhor horário para se investir em ações, é a melhor hora para se investir em boas ações, vai lembrar disso, em boas ações, tá? Então, mais uma vez aí o mercado vendo que o Ibovespa abaixo de 100 mil pontos é um ponto de muita oportunidade no mercado, né? A gente está falando aí, por exemplo, de muita ação aí que está abaixo do seu valor patrimonial, né? Muita ação aí que tem um lucro por ação aí em seus níveis de mínimas históricas, né? Enfim. Então, fique ligados aí que realmente quando o mercado está em queda, né? Quando ocorre uma tendência de baixa, geralmente aí é o melhor horário para se investir em ações visando o longo prazo, tá bom? Então vamos lá, Ibovespa fechou a 0,85% de alta, cotado a 99.670 mil pontos, né? O dólar comercial sendo cotado a 5,20, caiu cerca de 0,83%. Os juros futuros, os juros para 2026, mercado precificando em uns juros em 11,88%, uma queda de 0,5%, né? Os juros para 2025, daqui a 2 anos, aí, o mercado precificando juros em 11,86%, uma queda de 0,59%. E os juros para 2024, mercado precificando para o ano que vem, uma queda, uma taxa de 13,04%, uma queda de 0,15% em relação ao dia anterior. Bolsa Americanos, Dow Jones subiu cerca de 0,6%, o S&P subiu 0,17%, a NASA que caiu aí cerca de 0,74%, né? Tivemos aí então um pouco de descorrelação, podemos dizer assim, né? Quando não ocorre uma correlação aí entre os principais índices americanos. O índice de tecnologia que é o forte aí no dia de hoje. A Prio foi o maior destaque de alta, subindo 4,43%, a Braskem logo em seguida com 3,92%, a Cirela em 3,81%, a Magalu em 3,41%, a Positivo em 3,3% e a Via em 3,21%. As maiores baixas nós temos a CVC, que caiu 5,43%, a Edux caiu 3,18%, a Azul 4%, caiu 2,91%, a Klabin 2,62%, a Localweb 2,34% e a Cogna caiu 2,16%. Em relação ao volume e a sua média de 20 períodos, a gente tem aí a Cogna negociando 2,95 vezes a sua média, né? A Itaúsa negociando 1,47 vezes, a Semig 1,42. Então, mais um dia aí de baixo volume negociado entre as principais ações aí do nosso índice Bovespa, tá, pessoal? O IFIX caiu cerca de 0,11%, principal aí benchmark de fundos de investimento imobiliário aqui no Brasil, tá? Temos aí o VT LT11 subiu 3,25% como destaque de alta e o HCTR voltou a cair com uma queda de 4,61%. Os ETFs temos o SPX B11 que subiu 2,84%, o TEC B11 subiu 2,82% e o FIND11 subiu 1,3%. As BDRs a gente tem a G1 DS74 subiu 14,2% e a N1 VS74 que subiu 8,31%. As commodities a gente tem o petróleo Brent que subiu bem 4,42%, a soja subiu 0,99% e o milho destaque negativo aí em queda de 0,26%, tá, pessoal? Esses foram os principais aí destaques para hoje, tá? Mais cedo a gente falou um pouco sobre a questão dos investidores estrangeiros, né? Estavam retirando
capital aqui do nosso índice Bovespa, como a gente pode observar aqui, ó, essa informação eu trouxe mais cedo, mas só para revisar aqui com vocês, tá? Mais um dia de queda aí, de retirada de fluxo de capital estrangeiro aqui no Brasil, lá no dia 23 de março. Lembrando que esses dados aí são sempre 2 dias úteis para trás, né? Então hoje, aqui, segunda-feira, esse dado aqui é dia 23, foi exatamente lá na quinta-feira, né? Dois dias úteis para trás, tá bom? No mês aí, os investidores estrangeiros seguem negativos em 3 bilhões, né? 3,77 bilhões aí. Pessoa física positiva em 2,828 bilhões, tá? Então a gente vê aí, por exemplo, o investidor estrangeiro praticamente tirando todo o fluxo de capital aqui na bolsa e pessoa física entrando ainda mais, né? Então isso é exatamente o ponto que a gente sempre traz aqui para vocês, que realmente a pessoa física está sempre contra, né, as movimentações desses grandes players aí do mercado, como por exemplo os investidores estrangeiros aí venderam bastante, 3 bi de saldo negativo aí no mês, né? E se a gente for olhar o mês do índice Bovespa, se a gente for olhar aqui, alterar para o mês de março, né? Foi um mês aí negativo, um mês que perdeu a região dos 100 mil pontos aí, né? Que está caindo cerca de 5,01%, né? Então, um mês bastante complicado, um mês de queda, e a gente pode refletir aí, pode observar esse gráfico aqui e ver aí o quão importante é esses players para o nosso mercado, tá? Bom, pessoal, hoje não tivemos muita notícia relevante aqui, tá? Aqui no Brasil, tivemos aí apenas o dado lá da Alemanha, né, no clima de negócios lá na Alemanha, que saiu logo cedo, né, saiu, se não me engano, umas 9 horas da manhã. A gente reportou esse dado aqui para vocês, né, mas não tivemos notícias relevantes para o dia de hoje, tá? Em compensação, aí tivemos um dia positivo para o Ibovespa, né? Tivemos algumas ações aí que tiveram um bom desempenho. Se a gente for pegar aqui, a gente acabou de olhar, na verdade, né? A gente olhou lá que a Cogna ela teve um grande volume negociado, né, no dia de hoje. Então vamos lá alterar aqui para a Cogna. Ela caiu, né, mas caiu com forte volume, né, como a gente pode observar aqui. Ela caiu com forte volume lá no dia 24, né, na sexta-feira. Olha o tamanho da queda que teve a Cogna, caiu 8,87%, né, com volume. E olha aqui também mais uma queda com volume, né, como a gente pode observar aí no dia de hoje. Não tivemos muita ação aí com grande volume também, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês é exatamente o volume tende a acompanhar a tendência, né? Aqui nós temos alguns exemplos aí, por exemplo, de uma tendência de queda, e quando o preço vai caindo, geralmente o volume está sempre acima da média, né? Então, por exemplo, aqui teve um volume bom acima da média, onde ela caiu. Aqui também teve um bom volume acima da média, onde ela fechou esse gap aqui embaixo. Enfim, o volume tem sempre que acompanhar a média aí, né? Quando o ativo está em tendência. Quando, por exemplo, o ativo está subindo e está com pouco volume, o volume não aumenta a partir do momento que esse preço vai subindo, aí sim é bem provável você ficar de olho aí que se o volume não está acompanhando, pessoal, pode vir uma reversão logo em breve. Tá aqui, por exemplo, os preços subindo, né? Os preços subindo aqui, o volume também aumentando aqui de acordo com o aumento de preços, tá? Então, basicamente é isso, por isso que a gente gosta de analisar o volume, a gente traz a análise do volume para vocês, né? E o detalhe importante, se a gente for olhar aqui o nosso índice Ibovespa, ó, o Ibovespa tá caindo, tá? Mas tá caindo com pouco volume, tá, pessoal? Não tá, se eu não me engano, só essa semana aqui que teve um volume semana média, né? Se a gente for comparar. Mas a semana passada, apesar de ser uma semana que caiu cerca de 3,09%, o volume nem chegou a encostar na sua média, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho aí. Simplesmente quando o volume rompe regiões extremamente relevantes de preço, como 100 mil pontos aí, com baixo volume, é de se esperar sim uma possível reversão, tá? Pelo menos para testar novamente aqui as regiões acima dos 100 mil pontos, na casa do 101, tá? Então vamos ficar de olho aí, tá, pessoal? O volume ele nos ajuda a identificar muita coisa aqui, né? O mesmo vale aqui, por exemplo, para esses testes aqui, né? O Ibovespa tentou romper essa linha de tendência do Ibovespa. O Ibovespa tentou romper essa linha de tendência do Ibovespa, foi boa. Mas o Ibovespa tentou romper essa LTB, né, que está desde foi iniciado lá em 2021, nessa linha de tendência de baixa aqui. E olha só, detalhe importante, tentou romper essas regiões aqui e olha o baixo volume, ó. Se não tem volume para romper essas regiões importantes de preço, nessas resistências, tanto resistência quanto suporte, não rompe não, tá, pessoal? Então fiquem ligados aí. Aqui ele rompeu a casa dos 100 mil pontos aqui com baixo volume. Então pode ser sim que o mercado possa vir
a corrigir, a subir aí nessa semana, tá? Vamos ficar de olho aí para ver se esse cenário vai se concretizar, tá bom? Outro detalhe foi o dólar, né? O dólar fechou na mínima aí, né? Praticamente caiu bem aí, caiu 1% o dólar no dia de hoje, né? Lembrando que os dados que eu trouxe para vocês eram o dólar comercial, então existe uma certa diferença do dólar futuro para o dólar comercial. O dólar futuro ele tem uma taxa do câmbio ali embutida, né? Enfim, o dólar geralmente, os valores que a gente trouxe lá do comercial para o futuro vão ser um pouco divergentes, tá? O dólar, por outro lado, aí caiu, né? Caiu cerca de 1,06% e deve vir testar novamente aqui abaixo dos 5,20, foi exatamente onde ele fechou, né? É bem provável que possa vir testar aqui sua região na casa dos 5,15, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os principais dados que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Não tivemos muita notícia relevante no dia de hoje, como eu disse, né? Foi um dia um pouco mais tranquilo, podemos dizer assim, depois do caos aí que foi na semana passada, né? Alta volatilidade, decisão de taxa de juros, né? Então hoje aí começamos a segunda-feira, começamos a semana com o pé direito para as principais ações aqui no Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.